Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, iniciando um novo projeto aqui nosso e eu espero que esse projeto ele venha agradar você, ele venha ser útil para você nas suas provas aí do estado do Paraná. Como vocês sabem, o estado do Paraná, dentro das suas instituições públicas, dentro dos seus vestibulares, acaba colocando uma porcentagem de questões que tenham que contemplar a prova de história, tá? E aí isso já dá pra gente um gancho, né? Que falar de história do Paraná implica invariavelmente falar de algo que se remete à história do Brasil, que se remete à própria idade moderna e à própria idade contemporânea. E eu vou tratar com vocês aqui de aulas nas questões antes da colonização europeia e até a independência do Brasil, né, e como que o Paraná se relaciona com isso. A segunda parte, né, o momento 2, a gente vai ter uma outra situação acontecendo quando for tratar Império e República com vocês. Queridos, nessa nossa aula número 1, eu quero apresentar as seguintes propostas. Eu quero falar sobre as nações indígenas do estado do Paraná, algumas tradições históricas no estado do Paraná, como tradição Umbu, o Maitá e Sambaqui, e eu quero falar automaticamente o processo de integração dos territórios paranaenses. Tudo bem? Beleza? Vem comigo então, que eu vou te ajudar pra caramba. Bom, antes que eu comece a falar um pouquinho do Paraná, a gente, conforme eu disse agora há pouco para vocês, a gente precisa entender que o Paraná está inserido dentro de um cenário, dentro de um contexto específico, isto é, uma porção no sul do território americano, tá? E a gente sempre tem algumas preocupações do tipo, como é que o homem, ou como que se deu o processo de chegada do homem em território americano, e invariavelmente, né? Pensando aqui também na questão do nosso estado. Se você é de outro estado, não é seu, é o meu. Mas enfim, tamo junto. Aqui na América do Sul, a gente vai ter 3 teorias que vão pensar as possíveis chegadas de homens pré-históricos, tá? Eu não uso o termo primitivo, que é um termo errado, antropologicamente falando, tá? A gente vai ter 3 teorias básicas. Uma primeira vai dizer que o homem teria chego aqui na América do Sul via o Estreito de Bering, né, que vocês aprenderam lá na aula de geografia. O Estreito de Bering é uma porção que está lá na parte norte, né, se é que eu posso usar esse termo, né, no hemisfério norte, que cruza ou que liga, perdão, a Rússia, por exemplo, dos Estados Unidos. Essa teoria é a teoria mais aceita, né, que aponta aí que há mais ou menos 12 mil anos atrás o homem teria chegado aqui. A segunda teoria é mediante as ilhas do Pacífico, né? Quando eu falo de ilhas do Pacífico, eu estou dizendo ali nas regiões de Papua Nova Guiné, né? Tuvalu, todas aquelas micro-ilhas maravilhosas e bonitas, inclusive, por sinal, em uma migração que foi de oeste para leste, tá? E aí você fala assim, como assim de oeste para leste, Biro? O oeste não seria para cá, né? Gente, vamos lembrar que quando a gente pensa o globo na forma elíptica dele, é uma possibilidade de ver isso, né? Haja visto que a gente está sustentado no universo, que é uma categoria, ou é um termo que a gente usa para falar de algo que é infinito, tudo bem? Já a terceira teoria, né, que também entra aí dentro dos campos da possibilidade, vai dizer que houve migrações da região da Terra do Fogo. Terra do Fogo, extremo sul, né? Lá próximo do Polo Sul, bem próximo do Polo Sul, bem próximo da região da Argentina, né, do território argentino, de comunidades que chegaram lá oriundos de países que hoje, né, a gente vai chamar de Austrália e Nova Zelândia. Então, dessas 3 teorias, a mais aceita, ou que boa parte dos cientistas mais abraçam, é a teoria do Estreito de Bering, tudo bem? Bom, parte 2 com vocês aqui. Toda vez que a gente fala de Paraná, a gente precisa entender um pouquinho a divisão do relevo paranaense, tá? O Paraná se divide em quatro grandes núcleos. A primeira, que a gente vai chamar de planície litorânea, tranquilo, né? Bem de boa, região do litoral do estado. Tem a Serra do Mar, tá? Que separa o que a gente vai chamar, agora vem a informação, Primeiro Planalto, tá? Que também pode cair em uma prova como Planalto de Curitiba. 2. O segundo Planalto, né, a gente vai chamar de Planalto de Ponta Grossa.
E o terceiro planalto a gente vai chamar de Planalto de Guarapuava. Tá? Então, litoral, primeiro planalto, vai aparecer um mapinha para vocês aqui. Primeiro planalto, ou Planalto de Curitiba. Próximo, segundo planalto, ou Planalto de Ponta Grossa. Próximo, terceiro planalto, o Planalto de Guarapuava. Tá? Inclusive, essa condição geográfica que eu apresento para vocês aqui, ela é fundamental para a gente entender a própria história do Paraná, quando eu for falar, por exemplo, dos impactos do Tratado de Tordesilhas. Tudo bem? Terceiro ponto importante a respeito daqui desse nosso bate-papo é falar um pouco dos registros históricos, que a gente vai chamar de tradições. O Paraná tem 3 tradições, né? Quando eu falo Paraná, o estado do Paraná vai ter 3 tradições. Isso é sempre encontrada em questões especialmente das específicas de história. Tá? Então você vai fazer uma Universidade Estadual de Maringá, uma Universidade Estadual de Ponta Grossa. Isso acontece mais para a galera da específica, mas você que não tenha história de específica, se prepare estudando a partir disso. Primeira tradição, vamos chamar de tradição Humaitá. Tá? A tradição Humaitá, ela não deixou nenhum descendente historicamente conhecido aqui no estado paranaense. Essa tradição, ela foi presente em praticamente todos os estados do atual sul do Brasil. Perceba que eu sempre uso o termo atual sul do Brasil, né? Porque você sabe lá na aula de Brasil Colônia que uma parte do sul não pertencia ao Brasil. Mas isso é um papo que a gente vai ter daqui a pouquinho, tá? Bom, quase todos os estados do sul, além do Paraguai, além da Argentina, há mais ou menos, ou entre, né, 8.000 a 2.000 anos atrás. Então, se eu fosse fazer uma conta aqui, olha que eu sou de humanas, hein? Se eu fosse fazer uma conta antes de Cristo, depois de Cristo, é como se fosse, sei lá, do ano 6.000 ao ano 0. Né? Mas, enfim, entre 8.000 a 2.000 anos atrás, tudo bem? Como que era o comportamento dessa tradição Humaitá? Eles viviam praticamente em pequenos bandos, em pequenos grupos, se alimentavam né, de fontes animais, no caso, né, comida, os bichinhos mesmo, né, e fontes vegetais, tá? Além disso, eles tinham o hábito de não ter residências fixas, viviam em acampamentos sazonais, né? Quando eu falo sazonais, por períodos. E a habitação onde eles ficavam, né, ela era coberta por palha, coberta por folha e às vezes, talvez questões climáticas, talvez questões de animais, talvez por não ter mesmo a palha e a folha, às vezes eles moravam sob rochas, tá? Segunda tradição para vocês, tradição Umbu. A tradição Umbu também não deixou descendente conhecido. Ocuparam o sul do Brasil, o atual sul do Brasil, lembrando, o que a gente chama hoje de Uruguai e o estado de São Paulo, tá? E a galera Umbu é uma galera um pouco mais recuada no tempo, tá? Os vestígios que a gente vai ter deles é mais ou menos entre 12.000 a 1.000 anos antes do presente, tudo bem? No território paranaense, eles se concentraram em ocupar regiões de maior altitude nos planaltos, para ficar próximo do encontro de rios, né? Regiões interfluviais, que a gente vai chamar. Agora, o registro mais conhecido do estado do Paraná é o que a gente vai chamar de tradição Sambaqui. Se você é do estado do Paraná, você já ouviu muito isso nas suas aulas de história. Se você não é do estado do Paraná, talvez seja novo para ti. A tradição Sambaqui gira mais ou menos aí em torno de 8.000 anos, né, a nossa existência. E foi até aí o ano de construção, né, ou de legado, até o ano 1000 depois de Cristo, tudo bem? O Sambaqui é encontrado não só no Paraná, mas ele é encontrado no litoral do Brasil como um todo, em especial no litoral sul. Então a gente vai ter registros, por exemplo, na região do Rio, na região do Espírito Santo e subindo um pouquinho mais próximo do território nordestino, tá? Era encontrado e é produto, é consequência de restos de alimentos, sobretudo alimentos marinhos, né? Adornos, conchas, ferramentas, armas. E a construção desses sambaquis, segundo os arqueólogos, né, foi algo intencional. Então a ideia mesmo era
acumular aquilo nos seus respectivos territórios, tudo bem? Se você também é do estado de São Paulo, certamente você já deve ter visto isso em algumas regiões litorâneas, como por exemplo Cananéia, que é bem na divisa ali, na divisa com o estado do Paraná, beleza? E aí a última parte agora com vocês, vamos falar de nações indígenas no estado. Esse é o assunto que, cara, cai com muita abundância nas provas do Paraná. Nós temos as seguintes nações indígenas no Paraná. Nós temos os Guaranis, tá? Nós temos os Gês, e do tronco G aparecem dois, Caigangues e Xoclengues, também conhecidos como Botocudos, e por fim os Chetás. Então, a gente tem na verdade 4 grupos indígenas, sendo que desses 4, 2 vêm de um tronco, o tronco G, tá? Atualmente o estado do Paraná tem demarcado 19 terras indígenas. E quem faz essa demarcação de terras é o governo federal, tudo bem? Não é o governo do estado. E essa galera que vive nessas terras indígenas, se é que a gente pode usar o termo aldeadas, né? Eles vivem eminentemente da agricultura, tem complemento de renda mediante artesanato, que é uma herança das nações indígenas no estado do Paraná, mas também no Brasil como um todo, né? E aí esse artesanato vem cestas, balaios, arcos, flechas, além de próprios chocalos, tá bem? E quando a gente fala de nações indígenas, eles são muito conhecidos também pelas questões de pinturas, de cerâmicas, de questões que abordam uma manifestação identitária cultural muito forte. E um dos relatos a respeito disso vem de um cara, de um europeu, que naufragou no Brasil no século XVI, chamado Hans Staden. O Hans Staden, no ano de 1549, ele descreveu os tupiniquins na região litorânea do Paraná. Depois ele foi para Ubatuba, inclusive, né, foi preso entre indígenas, ele quase participou de um processo de antropofagia, e ele é um cara que faz relato lá na Europa de como que são as nações indígenas no Brasil. E ele ficou especialmente, né, na região do que na época e hoje é São Paulo e no litoral paranaense. E ele faz essa descrição da diversidade, né, cultural, imagética, identitária dos indígenas do Paraná. Bom, primeiro grupo que vou tratar com vocês aqui, os Guaranis. Os Guaranis, que compreendem, né, o tronco Tupi-Guarani, muito conhecido na história brasileira, né? A gente, na verdade, quando a gente pensa em nação indígena, a gente tem um grande equívoco, né, segundo os historiadores, que usar o termo indígena implica colocá-los unicamente numa categoria só, como se todo índio fosse igual. E a gente sabe que não é. Além disso, o termo indígena ele é uma maneira que os europeus utilizaram para comparar os povos naturais aqui da América com os povos lá da Índia, ou com o homem indiano. Lembrem que a colonização ela tem a rivalidade com o desejo europeu de conquistar a Índia, beleza? Bom, os Guaranis, voltando aqui com vocês, eles são oriundos das bacias dos rios Madeira e Guaporé, tá? E depois, né, das regiões do rio Madeira e Guaporé, descem, né, para a bacia do Paraguai, né, e do país Paraguai, do rio, que vai levar a questão do rio, e também do Paraná, chegando inclusive até o que a gente vai chamar de Buenos Aires, a capital argentina, isso há mais ou menos 3.000 anos atrás, tá? Até a chegada europeia, os Guaranis eles mantiveram o seu predomínio sobre o seu território, tá? Quando os europeus chegaram e começaram um processo de fixação e expansão territorial, a gente vai ter, obviamente, um processo de perda de território, dizimação de indígenas, mas ao mesmo tempo a gente teve manutenção de algumas questões culturais indígenas, como, por exemplo, o hábito de dormir em rede. Eu espero que você goste, eu amo, tá? Dentro dessa questão cultural indígena, a gente vai ter a questão da cultura material, tá? Um dos traços da cultura material dos Guaranis era, sobretudo, objetos feitos, confeccionados, né? Ou com materiais perecíveis ou com materiais não perecíveis. Com materiais perecíveis, ossos, madeiras, penas e conchas. Com materiais não perecíveis, né? Vasilhas, cerâmica e ferramentas qualquer. Um hábito que eles tinham, isso sempre aparece em prova também, né? Um hábito guarani era o hábito, por exemplo, de sepultar os mortos no interior das casas, né? Então morria lá alguém,
sepultava na casa, incendiava a casa e depois construía uma nova habitação em cima do local. Beleza? Bom, segundo grupo aqui para a gente conversar é o grupo dos Chetás. Tá? Os Chetás foi um dos últimos grupos encontrados no território paranaense. Os Chetás eles foram encontrados no século XIX, em 1840, na foz do rio Corumbataí, né? Que fica localizado no centro do estado. E esse rio Corumbataí, ele é um afluente do rio Ivaí, tá? No que hoje seriam aí as regiões e cidades como São Pedro do Ivaí, Fênix, São João do Ivaí, tudo bem? Bom, os Chetás, eles foram encontrados por uma frente de expansão para o oeste. Aí você tá me ouvindo e fala assim, tá bom, Biro, como assim frente de expansão para o oeste? Queridos, o Paraná é um estado que historicamente ele foi se formando, tanto territorialmente quanto de identidade. Então, por exemplo, no século XIX, o oeste do estado do Paraná tinha muitos vazios, tinha muitos sertões. E houve, tanto da província do Paraná, porque na época, no século XIX, o Brasil era império, era província, houve tanto interesse da província do Paraná quanto do governo federal em expandir mais o oeste, estimulando a imigração europeia, e não só isso, né, impedindo com que, por exemplo, tivesse mais vizinhos nossos, como argentinos, uruguaios e paraguaios, do que nossos. E esses vazios, alguns deles eram habitados por indígenas. Pois bem, foi nessa frente de expansão para o oeste que os Chetás foram encontrados, especialmente pela figura de um sujeito chamado Barão de Antonina. Barão de Antonina é um nome muito importante na história do Paraná, que foi um cara responsável por ter licença, tanto da província do Paraná quanto do governo federal, no caso do Dom Pedro II, ter licença para expandir-se para os sertões, não só no Paraná, mas também a região do atual centro-oeste, como Mato Grosso do Sul. Tudo bem? Contudo, pessoal, os Chetás, eles quase desapareceram, né? Teve um tempo, inclusive, que muitos historiadores disseram o seguinte, olha, não existe mais Chetá no Paraná. Na verdade, não. Embora seja uma comunidade muito reduzida, a gente ainda tem Chetás. Muito poucos, mas ainda tem. E os poucos Chetás que a gente tem, ou estão casados com outros grupos de Guarani, ou estão casados com caigangues, que é do tronco G, que nem eu conversei com vocês, ou estão casados com descendentes de europeus ou caucasianos no estado do Paraná. E habitam, né, e moram aí, especialmente, ou em cidades, pequenas cidades do interior, né, ou habitam em aldeamentos, que alguns até são Chetás, mas habitam em aldeamentos também de caigangues, igual eu comentei com vocês. Beleza? Bom, terceiro e último grupo, que se divide em dois, né, tem os caigangues, né, e os xoclengues. E os ancestrais dos caigangues e dos xoclengues, que estão dentro do tronco G, chegaram mais ou menos há 4.000 anos atrás, né, oriundos do que a gente chama como Planalto Central, a região lá de Brasília, né, eu falo isso por causa do Legião Urbana, das músicas do Legião. Tá? Os caigangues, que estão dentro do tronco G, em outros documentos da história brasileira, são chamados por outros nomes, como, por exemplo, tapuias. Geralmente, quando você tem aula de história do Brasil, quando aborda esse assunto, é muito comum falar da rivalidade tupis-tapuias, onde os tupis eles eram mais próximos ao homem europeu, ao colonizador, e os tapuias mais hostis à presença europeia e também com hábitos como, por exemplo, a própria antropofagia. Tá? Então, os caigangues do tronco G representam aquilo que, entre aspas, nacionalmente, porque não existia nação brasileira, chamamos na história colonial de tapuias. Pois bem, os caigangues, eles praticavam antropofagia, tinham o hábito da migração, inclusive são eles um dos responsáveis pela famosa criação do Caminho de Piabiru, tá? Que é um caminho que ligava São Vicente, no estado de São Paulo, que na época não era estado de São Paulo, mas o atual estado de São Paulo, até Potosí, na Bolívia, que era uma mina de prata, a maior mina de prata da América do Sul. E os caigangues tiveram influência na formação do nome de algumas cidades, como Curitiba, como Goerê, como Moarama e tantas outras, né? Na literatura, eles também são chamados como tradição Casa de Pedra. Então pode ser que apareça aí em alguma prova de vocês, tudo bem? Bom,
Teve uma questão há um tempo atrás de um vestibular aqui do Paraná perguntando sobre o processo de expulsão e empurrar grupos indígenas uns dos outros. E aí, por que teve essa questão? Porque muitos historiadores admitem a possibilidade de caigangues e de xoclengues terem chego primeiro que os guaranis aqui no Paraná. Tanto que eu falei para vocês aqui a relação dos anos, né? Por quê? Por que a gente fala isso? Porque os sítios arqueológicos, né, dos guaranis estão ou próximos ou em cima de sítios que outrora foram de caigangues ou de xoclengues. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que os caigangues eles foram empurrados, né? Foram expulsos do seu território em direção ao centro-sul do estado pelos guaranis. Isso no processo, à medida que a gente teve chegada de Guarani aqui no território paranaense. Tá? Então, guaranis lentamente foram realizando uma espécie de um êxodo, uma dispersão, uma diáspora caigangue dos seus territórios, né, que foram para a região centro-sul do estado. Tá? No século XVII, por causa da morte, né, de vários guaranis, pelas questões de dizimação, né, pela catequização, os caigangues voltaram a se expandir no território do Paraná. E aí, no século XX, passaram a ser aldeados, né, em algumas regiões, como São Jerônimo da Serra e Apucaraninha, né, que são duas demarcações de terras indígenas dessas 19 que eu disse para vocês, e são regiões que ficam entre os rios Tibagi, o rio Pirapó, o rio Ivaí e o rio Piquiri. Por isso que é sempre bom aparecer um mapinha aqui para vocês, tá? Os caigangues tinham o hábito de enterrar os mortos em estruturas subterrâneas. Perceba que falar de enterrar mortos é uma coisa muito constante aqui no nosso bate-papo, né? Uma questão fundamental sobre essa galera, como tenho visto para vocês, assim, bastante bravios, né? Um termo muito comum no período colonial, não quer dizer que isso seja aplicável para hoje, é o termo indômitos, ou seja, difíceis de serem dominados. Porque os caigangues eles foram muito resistentes à conquista do sertão pelos europeus. Muitos. Por exemplo, a região dos Campos Gerais, ela levou mais de 100 anos para ser adquirida dos caigangues. Ou seja, por mais de 100 anos fizeram resistência ao homem europeu. Isso só foi acontecer, ou seja, os caigangues só aceitaram viver aldeados no ano de 1868, na região de Guarapuava e os seus entornos. E mesmo assim, mesmo aldeados, não aceitaram completamente essa perda de território, ou essa apropriação de território, que esse é o termo correto para a gente falar, né? Tanto que, em algumas ocasiões, os caigangues eles se refugiavam em matas, né? Ou em campos, onde de lá eles partiam, por exemplo, fazer alguns ataques aos homens brancos, tá? E a parte final aqui de caigangues, para falar daqui a pouquinho sobre xoclengues para vocês, é que os caigangues explicam a origem da vida por meio de duas personificações, duas personalidades, dois personagens, que é Camé e Cairu, tá? Camé e Cairu. E Camé e Cairu representam um certo dualismo mitológico, tá? Esse dualismo no sentido de complemento, uma parte Camé encontra uma parte Cairu e se complementam. E isso se manifesta em rituais religiosos ou em rituais mitológicos, na construção do próprio corpo, né, da própria identidade física, mas também subjetiva, né, e também nas próprias relações sociais, como casamentos. O termo casamento é pra gente, né? Mas vamos usar o termo casamento. É uma coisa bem ocidental, monoteísta e tudo mais. E também nas próprias relações de construção de vínculos familiares, tá? Uma questão muito importante que a gente vai ter, aliás, eu falei que estava acabando, mas não estou não, né? É que essas relações entre Caimé e Caru se dá muito por uma relação de reciprocidade, tá? Ou seja, há um certo complemento aqui acontecendo. Bom, eu disse para vocês que historicamente os caigangues tiveram conflitos com os guaranis. Só que no século XX, os caigangues, em 1923, sofreram um grande massacre na cidade de Pitanga, na região de Pitanga, que fica no centro do estado, tá? Onde nesse massacre a gente teve um conflito entre pessoas que quiseram expandir-se sobre os sertões versus caigangues. Morreram cerca de 3 expansionistas, se é que eu posso dizer, e 85 caigangues. Então gravem bem esse termo,
massacre de Pitanga em 1923. Uma questão fundamental para a gente compreender é que hoje o poder dos aldeamentos caigangues se dá pelo cacique. Mas no passado a gente tinha outros dois personagens, mais uma vez, que é Poiú, ou Poi, né, ou Põe, e Cuiã. Poi, Cuiã, tá? Quem que é Põe? Põe era alguém que tinha uma autoridade, né, sobre a galera e tinha um certo prestígio político-religioso. Até 1930, eles eram cabeça do Kiki. Kiki é a cerimônia ritualística do enterro, né, das questões fúnebres, da morte, igual eu disse para vocês. Só que a partir de 1930, os caigangues eles foram aldeados, né, em postos indígenas. E aí o Põe, ele perde essa autoridade, né, para o homem branco, para o chefe branco, que lentamente ocupa essa função, tá? Já o Cuiã é o termo que a gente usa para dizer do fulano ou da pessoa, fulano foi errado, da pessoa que seria o xamã, beleza? Nos dias de hoje, né, a grande chefia está no cacique, igual eu disse para vocês, tá? Os casamentos, as relações entre duas figuras, né, se dá numa questão de direitos e de obrigações, e onde a sucessão, inclusive, a descendência, ela é patrilinear. Isso quer dizer que os filhos e as filhas pertencem à metade do pai. Mas, ao mesmo tempo, a regra da residência é matrilocal. Olha o complemento que eu disse para vocês agora há pouco. Quando acontece um casamento, o genro vai morar na casa do sogro, tá? Ou seja, do pai e da sua esposa, claro, né? E vai ficar subordinado a esse sogro até, no caso, a sua morte, tudo bem? Já os choclengues, né, que eu termino agora com vocês, também chamado de botocudos, ele vem de uma tradição chamada tradição Itararé, tá? Que é uma tradição onde pequenas aldeias, né, eram formadas por poucos habitantes, e os choclengues, botocudos, muito comum no período colonial, tal como os caigangues, com os seus mortos tinham o hábito de cremar as pessoas que morriam. Então, percebam aí mais uma diferença nas questões fúnebres, ou nas questões que remetem aí a uma certa memória da pessoa que morreu. Beleza? Queridos, muito obrigado por esse vídeo. Nos vemos. Tchau mais. Tchau, tchau.